Esses dias eu estava arrumando as minhas coisas aqui em casa e encontrei um caderno com umas anotações de quase 10 anos atrás. Meu Deus, olha essa minha voz. Eu tô doente, tá? Nesse caderno tinham as informações sobre corretoras, taxas, como fazer para investir. Foi o início da minha pesquisa sobre como investir dinheiro. Nessa época, nem a B3 se chamava B3, ela era BMF Bovespa. Isso foi 2015, 2016, se eu não me engano. Eu juro, parecia que eu tinha encontrado uma cápsula do tempo. As coisas eram bem diferentes. Aqui estão algumas anotações. Uma agenda antiga. Já era uma agenda antiga e eu continuei usando ela. Em 2015, investir na bolsa de valores não era nada simples. A maioria das corretoras cobrava taxa de corretagem. 10, 15, até 20 reais. Cada vez que você mandava uma ordem, tanto de compra quanto de venda. Então imagina, se você quisesse comprar uma cota de MXRF11, que custa menos de 10 reais, para comprar esta uma cota, você ainda teria que pagar uma taxa de 8, 10, 15 reais. Então, o seu preço médio, que seria o valor de cada cota, não seria apenas 10 reais ali, ou menos de 10 reais. Seria 10 reais mais a taxa de corretagem. Ficaria um pouco oneroso, não valeria tanto a pena você fazer compras pequenas. Esse também é um dos motivos da gente ouvir a famosa frase de que investir é coisa de rico. Até uma década atrás, isso acabava sendo verdade, porque você precisava diluir o seu investimento, lotes maiores, quantias maiores de dinheiro, para compensar a taxa de corretagem, para ela ser um percentual muito pequeno do valor total. Então, investir 100 reais por mês acabava se tornando oneroso. O ideal seria você comprar um lote inteiro de ações de 1.000, 3.000, sei lá quantos mil reais por mês. Isso aí já dá uma grande barreira de acesso a investimento, coisa que nós não temos hoje em dia. Além da taxa de corretagem, ainda existia a taxa de custódia, que ela vinha todo mês, independentemente de você fazer algum investimento. Sim, mais uma taxa. Você precisava pagar para a corretora para que ela mantivesse os ativos que você comprou no seu nome, custodiados no seu nome. Era como se fosse uma tarifa bancária, uma mensalidade da conta, sabe? A corretora também cobrava isso, quase todas. E não existia Pix. Para transferir o dinheiro para a corretora ou da corretora para a sua conta, era necessário fazer um TED, uma transferência bancária. Salvo raras exceções, os TEDs eram pagos. Variavam de 8 a 15 reais. Só poderiam ser feitos em horário bancário e levavam às vezes algumas horas para cair. Se fosse feito no final do dia, provavelmente só no próximo dia útil o dinheiro entraria na sua conta. Eu lembro de ter pedido para o meu gerente do Itaú na época me liberar um TED gratuito por mês, porque eu ia me organizar para fazer o investimento todo de uma vez só, uma única vez no mês, para não ter que ficar pagando essa tarifa. Ela era em torno de 10 a 12 reais, se eu não me engano. Eu pedi umzinho só, ele me negou. E nessa época eu pagava a tarifa mensalidade da conta, tá? Eu fiquei muito chateada com isso, não tive outra alternativa a não ser pedir isenção da mensalidade da conta e desde então, já vai fazer 10 anos, eu não pago mais tarifa bancária. E também não pago TED, porque nós temos o Pix. Abrir conta em banco, em corretora, também era um teste de paciência. Você mandava documentos por e-mail, esperava eles aprovarem, às vezes eles retornavam por telefone, por ligação, você tinha que confirmar dados, eles verificavam vários documentos. Era bem mais moroso do que é hoje. Que em 5 minutos você abre uma conta em qualquer lugar. Era um outro mundo. E não faz muito tempo. Agora corta para 2025. Hoje a gente abre uma conta em 5 minutos, qualquer banco ou corretora. Sem papelada, sem burocracia, muito tranquilo. Apesar de dando bem que tá bloqueando algumas contas, mas aí são outras questões. A maioria das corretoras zerou a corretagem e a taxa de custódia. São coisas que eu nunca mais ouvi falar. O Tesouro Direto ficou acessível a partir de 20 reais, era 30 e alguma coisa, agora é menos ainda. Então, muito mais fácil e sem taxa de corretagem. As transferências acontecem em segundos com o Pix, que é gratuito. Inclusive, algumas corretoras ainda não aceitam Pix. Aí você manda o dinheiro por uma transferência bancária, um TED, que é feito pelo sistema do Pix, então acaba sendo gratuito. E o conteúdo? O acesso à informação que a gente tinha, que eu tinha, e eu sou uma millennial, eu gosto de papel e caneta. O acesso à informação que a gente precisava vasculhar os confins da internet para achar algum conteúdo de fácil entendimento, com uma boa didática para quem não estudou economia ou ciências contábeis ou essas coisas assim. 2015, 2016, educação financeira era coisa de blog e fórum. Coisas que quase não se usam mais hoje em dia. Nem a Natália Arcuri existia, que foi a precursora dos canais de investimento. Hoje nós temos de tudo. Canal, podcast, TikTok, curso, newsletter, diversas ferramentas. A informação nunca foi tão fácil de acessar.
Eu penei um pouco para aprender o que eu sei hoje, mas hoje em dia, meu Deus, eu mesma aprendi muita coisa com blogs de pessoas anônimas que compartilhavam a carteira de investimento deles. Igual a gente vê agora no YouTube, que nem eu tenho feito, era por blogs, era tudo escrito com prints de tela. E ninguém sabia quem era ninguém, porque todo mundo tinha medo de expor a quantia de dinheiro que tinha. Olhar para essas anotações antigas me fez ver quanto o mercado evoluiu. O que antes era caro, demorado e limitado, hoje é simples, rápido, acessível. Mas, curiosamente, também ficou mais confuso. Antes, o problema era a falta de acesso. Hoje, é o excesso de informação e as promessas. Muito cuidado com o que vocês consomem. Não sigam dicas de pessoas não qualificadas para isso. Aprendam a investir, se informem e façam escolhas conscientes. Decidam investir em um ativo, uma empresa, qualquer coisa que seja, porque aquilo faz sentido para você. Mais do que fazer sentido, você precisa entender no que você está investindo. Se você não entende, você não deve investir. No fim das contas, o que continua igual é o básico: constância, disciplina e visão de longo prazo. Não importa se você começou em 2015, 2016 ou está começando agora. O segredo ainda é o mesmo: começar. E você, investe há bastante tempo ou começou agora? Já pagou alguma taxa de corretagem ou de custódia? Como que foi o início da carreira de investimento de vocês? Comenta aqui embaixo e me conta como é que foi a sua primeira experiência ali quando você fez os seus primeiros investimentos. Qual corretora, quanto você gastou, se teve taxa ou não. Se você estava meio perdido, como é que foi? Vamos lá, compartilha os aprendizados. Inclusive, aqui nas minhas anotações, uma das preocupações era se tinha taxa para transferir, porque algumas corretoras cobravam taxa para você retirar seu dinheiro quando você vendia algum ativo, tá? E a primeira corretora que eu investi foi a Isinvest, que hoje a dona é a Nubank, que virou Nuinvest. Comecei a investir em fundos de investimento imobiliário com uma corretora chamada Socopa, depois virou Singular, e eu nem sei mais se existe ainda, porque ela era a única que não cobrava taxa de corretagem se você fizesse uma compra de FII por mês, pelo menos uma compra ou venda, e também não cobrava taxa de custódia se você enviasse uma ordem por mês. E eu fiquei com essa corretora, ela mudou de nome e depois eu ainda fiz uma transferência de custódia, que foi uma coisa extremamente burocrática. Meu Deus. É isso. Beijo, tchau.